Meu nome é Alessandra Vick, sou mediadora de conflitos e professora. E no bate-bola de hoje eu tenho o prazer de receber a querida Mônica de Salles Lima, que é advogada e sócia de Fonseca de Salles Lima, advogados associados, mediadora certificada avançada pelo ICFML, com formação pela Mediare e também pela Universidade de Harvard. É vice-presidente do ICFML e vem hoje compartilhar com a gente sobre a sua vasta experiência em mediação de conflitos, falando sobre o jovem advogado e como ter essa postura e as técnicas para atuar nessa nova exigência do mundo atual, que é o profissional voltado para a conciliação e para o diálogo. Vamos juntos nessa? Mônica, querida, estou muito feliz em recebê-la aqui no canal. Sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você como mulher e como profissional, então fico feliz em estar hoje ouvindo mais sobre a sua experiência de vida e com certeza vai acabar ajudando mais pessoas ainda. Então, primeiro é isso, agradeço por ter aceito o convite e já passo a palavra com uma pergunta que eu gosto de começar para quem está nos ouvindo conhecê-la para além do currículo, né? Então conta um pouquinho, quem é Mônica para além da mini bio que eu já apresentei aqui? Vou contar, mas em primeiro lugar também vou falar da minha satisfação, da minha admiração recíproca, porque conheci você num outro momento, vi o quanto você cresce, o quanto você se desenvolve profissionalmente, pessoalmente, e isso é muito gostoso. Então, estar aqui com você hoje, para mim, é uma alegria, é uma grande satisfação. E te respondendo, né, quem é a Mônica para além do currículo, né? Mônica é uma carioca, apaixonada pelo Rio de Janeiro, apaixonada por viajar, por conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas. Então, como você está vendo, é uma pessoa super curiosa, né? Está sempre aberta aí ao novo. É a mãe do Rafael e da Júlia, conversamos sobre eles, né? O quanto é gostoso ver os filhos crescerem, meus parceiros. E essa pessoa que, enfim, está aqui para bater papo e trocar com você. Perfeito, Mônica. Obrigada por compartilhar um pouco. Eu acho que a gente conecta ainda mais quando conhece para além, né? Apenas da questão profissional, que às vezes a gente está acostumado que o que você faz e acaba definindo a pessoa simplesmente pelo que a pessoa faz profissionalmente, né? Então a ideia aqui é mostrar um pouquinho para além disso. Uma coisa que você não falou e a gente tem em comum é o amor pelas flores, né? É verdade. Eu adoro tirar fotografia de flor. Na minha casa sempre tem flor. Sempre que você for lá, você vai ver. Eu tenho, assim, o privilégio de ter uma varanda com terrinha, então eu tenho minhas flores lá que eu fotografo, e eu tenho um pé de jabuticaba que dá jabuticaba, então, assim, fico muito feliz. E atualmente estou hospedando uma rolinha que fez um ninho lá. Olha, Linda. que amor. Esse contato com a natureza é muito gostoso, né? Ele acaba despertando essa sensibilidade para as pequenas coisas do dia a dia. Então, eu acho que... fundamental. Eu acho é onde a gente se reconecta, onde a gente se, né, busca energia. E quando a gente vai se afastando, né, da natureza, das coisas, a gente vai realmente perdendo essa energia vital. E poder estar perto disso tudo de alguma forma é muito bom. E para mim é imprescindível. Verdade. Inclusive, estar perto do mar também, né? Também ter esse privilégio de morar perto da praia e de vez em quando ir lá dar uma olhada nas ondas e, enfim, tudo isso acalma o coração e energiza a gente. Com certeza, recarrega a bateria. Verdade. Para mim também é essencial esse contato com as pequenas coisas. Eu acho que isso vai fazendo a gente ter mais sensibilidade até na questão das nossas relações também, né? Com nós mesmas e também com os outros. Então, acho que acaba sendo uma habilidade gostosa para a gente estar desenvolvendo, seja com a flor, seja com a natureza ou de alguma outra forma, né? Mas cada um tem uma atividade em que consiga estar recarregando as energias dessa forma. E nesse momento de pandemia foi fundamental, porque a gente ficou mais em casa e a gente pôde observar os detalhes, né? Quer dizer, a gente passa... É tudo tão corrido que você não tinha esse tempo para olhar a árvore que está na rua, que ao longo do ano vai mudando
a folha que cai, que vai mudando de cor, que depois brota de novo e fica verde bem forte, e os passarinhos que estão procurando ali onde se alimentar, e de repente aparece um falcão, na minha casa apareceu um gavião lá caçando os passarinhos. Então você vai olhando tudo isso e vai percebendo a natureza mesmo, né? E a gente corre para um lado, corre para o outro, e muitas vezes nem se dá conta de toda essa riqueza que está na nossa janela, né? Verdade. E o céu também, né? Apreciar o céu, a mudança do dia, mesmo quando está chovendo, acho que cada hora tem uma beleza diferente. Então, fazendo um paralelo com esse já seu cuidado, essa característica que você tem de apreciar as pequenas coisas, de ter esse olhar para os detalhes, conta um pouco da sua trajetória, como que você chegou hoje? Porque hoje a sua atuação ela é muito voltada para mediação de conflitos, para resolução de conflitos. Como que foi todo esse seu caminhar até aqui? É legal contar um pouco isso, né, Alessandra, porque eu me formei em 1988. Eu sou advogada, continuo sendo advogada. Fui para a faculdade de Direito um pouco meio sem saber o que eu queria, mas queria alguma coisa na área de humanas. E fui me apaixonando na faculdade mesmo, gostando muito de tudo que eu via, e enfim. E peguei exatamente esse movimento, essa ebulição que foi a Constituinte, a Assembleia Constituinte, as discussões, as coisas que aconteceram dentro da faculdade, né? Eu me formei pela UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive fui aluna do ministro Fux. Ele é patrono da nossa turma, e sempre uma turma muito engajada, com muitos debates sobre tudo que a gente estava vendo, as mudanças que a gente estava vendo, saindo da ditadura militar e caminhando, né? Começando a caminhar numa abertura política, vivendo assim o que a gente queria da democracia, né? E tentando colocar isso tudo num documento na Constituição, essa Constituição longuíssima, mas a gente entende por que ela precisava ser daquela forma. Então, foi um momento que você sai da faculdade com muita energia, com muitos sonhos, né? A gente é jovem e muitos sonhos, muitos ideais, né? De trabalhar com justiça. Eu sempre quis trabalhar com justiça. Foi isso que me moveu, né? Então, eu fui vendo um país mudar através, né, desses diplomas legais mesmo. Eu vi o que foi a Constituição de 88, e eu falo isso, eu tenho oportunidade de falar com os advogados jovens que trabalham comigo, estagiários, enfim, o que representou, por exemplo, para te dar um exemplo, a independência do Ministério Público, né? O que era antes, essas figuras que antes na Constituição anterior eram emboladas, a figura do advogado da União, a figura do procurador da República, isso era embolado, eram carreiras que, enfim, não estavam bem definidas, e o que isso representou em termos efetivos de conquistas democráticas ao longo do tempo. Né? Vi o Código de Defesa do Consumidor ser construído, olha, eu sou velhinha. Como foi pensado, como foi refletido, e uma série de diplomas legais, né? Enfim, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre disposta a aprender coisas novas, coisas diferentes. O que tem de novo para a gente discutir, para a gente debater, teoria da justiça, bioética, todas essas questões sempre me chamaram muita atenção, né? No sentido de descobrir o que está se debatendo, né? Qual é a novidade do momento, né? E essa Mônica curiosa, de quem eu falei ali na abertura, está sempre querendo conhecer coisas novas. E aí foi aí que eu fui, por acaso,
simplesmente para conhecer uma coisa nova, fazer um curso de mediação de conflitos, porque uma amiga minha, muito querida, que é advogada, falou assim, olha, eu fiz um curso de mediação, é a sua cara, você vai adorar, você tem que fazer esse curso. E eu fui de uma maneira muito despretensiosa. Eu não fui porque eu estava buscando mudar a minha atuação, Não, eu fui para conhecer realmente um campo novo. O que é isso? Do que estão falando, né? E aí me encantei, realmente me encantei pela mediação, né? Fez todo sentido na minha cabeça a questão de resolver problemas através da comunicação, através do diálogo, e não através exclusivamente de um processo, né? Ao longo de uma carreira muito grande, muito longa, você vai vendo que muitas vezes você não resolve. Você não resolve ganhando um processo, né? Você não resolve a questão, você ganha e não leva, você ganha e não soluciona, você perde e nada, enfim, qual é a resposta que você dá para o seu cliente. Então, naquele momento ali, as coisas foram fazendo sentido, mas nessa linha, e eu fui mergulhando nesse universo cada vez mais, né? Então, uma longa resposta para falar um pouco de como eu vim parar aqui na mediação de conflitos, né? Não, mas é importante você falar de toda essa trajetória e até falando da questão cronológica, né, ali do tempo, porque realmente o direito à sociedade, tudo isso foi evoluindo muito nos últimos anos, né? Então, em pouco tempo, muita coisa aconteceu. E a gente está saindo de uma cultura que era bastante litigante para essa cultura que a gente está vendo hoje das pessoas buscarem, não tanto quanto a gente já gostaria, né, Mônica? A gente que está dentro da área queríamos sempre por mais, mas nós estamos vendo essa diferença, já chegando num viés mais colaborativo, já vendo pessoas que têm conhecimento mesmo não sendo da área, querendo saber um pouco mais. Então, você que vivenciou toda essa trajetória, o que você sente hoje, né, no que a gente está vivenciando agora, dessa transição até com o novo Código de Processo Civil, que também veio estimulando essas práticas de forma mais colaborativa, da mediação, conciliação. Conta um pouquinho como que você vê hoje a esperança, sente que já evoluiu bastante, quais são os desafios, segundo o seu olhar. Pois é, eu acho, Alessandra, que de fato as coisas estão mudando, né? É como você falou, não mudam na velocidade e na intensidade que a gente gostaria, mas eu sinto sim uma mudança, principalmente um olhar assim do profissional do direito mesmo, dos advogados, né? Que eles começam, porque advogado, ele trabalha sempre com o que está posto, né? O que está o positivado, a lei, aquilo que está consagrado, aquilo que já foi estabelecido. A lei, ela vem a reboque da sociedade, né? Dos avanços da sociedade. Então, você primeiro avança aqui e depois você traz o arcabouço jurídico. E aí o advogado, ele é sempre muito resistente a mudanças, né? Mas eu percebo que sim, que já começa aquele olhar, mas espera aí, o que é isso? Do que estamos falando? O meu cliente ouviu dizer, eu preciso dar uma resposta, né, sobre esse método. Então, eu percebo, sim, que existe uma mudança positiva, as pessoas estão abrindo um olhar, né, para saber do que estamos falando, mas ainda existe muito desconhecimento de como se atua nessa área, como atuar nessa área. Tem um outro fator também que eu acho muito importante, que são as universidades, né? A mudança interna, né? Quer dizer, você começa a trazer essas matérias, essas disciplinas para dentro da universidade. Então, você começa a despertar nos jovens o sentimento de que, advogar é muito mais do que processar, do que ser
aquele que sabe utilizar os diplomas, aquelas armas ali para melhor brigar e ganhar, né? Na verdade, esses profissionais, eles hoje já estão tendo uma outra abordagem, no sentido de que ser um profissional do direito é ser alguém que busca ajudar o seu cliente a encontrar soluções. É alguém que está em busca de soluções. Então, todo esse movimento dentro das universidades, e especialmente as competições universitárias de mediação e de arbitragem, trazem para esses jovens essa perspectiva de que existem vários caminhos, existem várias portas, né? Sistema multiportas que a gente fala, e isso é bacana, porque eu vejo realmente esses jovens se apropriando desses conhecimentos e chegando no mercado de trabalho com outro olhar. Quer dizer, então, eu sou uma pessoa que vejo de forma esperançosa, né? Que daqui a 5, 10 anos o panorama vai ser bem diferente. Não, perfeito, você tocou no assunto que é o que eu ia puxar agora, que é justamente a questão do jovem advogado, e não só advogado, mas os profissionais de direito, né? Como eles vêm trabalhando essa temática dentro das universidades e a competição de mediação de conflitos e também de arbitragem, e o quanto isso impacta. Na semana passada teve a Camargo, né? Teve a questão eu tive a oportunidade de participar também, você já participou de inúmeras, e é muito, eu cheguei a ficar emocionada mesmo, assim, com a atuação dos alunos, porque é muito gratificante poder perceber o quanto isso está sendo trazido com os novos profissionais do futuro, porque daqui a pouco são eles que estarão aqui no mercado e já vem com uma bagagem completamente diferente, não precisa desconstruir todos aqueles anos de prática para aprender algo novo, ele já vem com esse olhar voltado para solução de conflitos, diferentemente do que era antes, que era muito, tem o poder judiciário, aqui é o caminho, e hoje a gente não está dizendo que não existe mais esse caminho, mas ele é um dos possíveis caminhos, né? Eu fico realmente entusiasmada com a gente diz, né, os estudantes, com a garotada, principalmente com o comprometimento deles, né? Como você viu, nas competições, eles estão ali voluntariamente, aquilo não vale ponto, eles não estão para agradar o professor, eles estão ali para aprender, e eles têm uma dedicação ali, são casos complexos, baseados em casos reais, e eles estudam aquilo com dedicação mesmo. Então a gente eu me sinto assim, é um prazer imenso estar ali com eles, né? Inclusive eu falo sempre que a gente aprende muito com eles, exatamente porque eles estão ali dedicados, eles estudam, trabalham as ferramentas e se esforçam. Então, é muito bacana ver todo esse movimento. Então, eu vejo, assim, com muita esperança esses profissionais, né? Eu sou do tempo que a gente foi para a faculdade para aprender a litigar. O bom advogado é o advogado que ganha, é o advogado que rosna, é o advogado que não leva desaforo para casa, tira o melhor para o cliente dele, não no sentido do melhor para o interesse do cliente, mas aquele que sempre faz com que o cliente dele esteja numa posição superior. Acima de qualquer coisa, às vezes, né? Passando por cima de outras coisas que não precisaria, muitas vezes. Posição superior nem é a melhor, nem é o melhor lugar para o cliente dele, né? E acho muito bacana que hoje os jovens profissionais já têm esse olhar aberto para os vários métodos e querem ser profissionais modernos, que eu vejo isso, né, Alessandra, como um futuro da advocacia, realmente. Não dá para você ficar preso a esse modelo passado, porque esse modelo é um modelo que está fadado a se extinguir. É um modelo antigo. O advogado novo, o advogado do futuro, é um resolvedor de problemas, alguém que contribui, né, para criar soluções, e não para criar sentenças favoráveis, para produzir sucessos
no judiciário. Lógico Uhum. que, voltando a isso que você falou, né, o judiciário sempre terá o seu lugar. Muitas vezes é o caminho mais adequado e é preciso se valer desse caminho, mas ele não é o único e é preciso deixar para o judiciário aquilo que é adequado ao judiciário e não Uhum. levar tudo para o judiciário, né? Perfeito. Até porque o judiciário será ainda mais eficaz do que está sendo hoje, se estiver focado só no que ele precisa e não em toda essa demanda que está, né? Eu costumo comparar 10 vezes a população de Portugal está dentro do poder judiciário aqui no Brasil. É muita coisa. Então, por mais bem intencionados que os profissionais dentro do poder judiciário estejam fazendo tudo que podem, é humanamente impossível dar o retorno que poderia dar, né? Então, se aos poucos as coisas começarem a serem resolvidas pelos outros caminhos, quando possível, deixando só realmente no que precisa, aí sim entrar dentro do Poder Judiciário, a coisa vai fluir de forma completamente diferente também, né? E segundo a sua experiência, seu olhar, Mônica, um jovem advogado ou um jovem estudante de direito que queira ir por esse caminho, para além do que a gente já falou das competições, que pode ser uma trajetória gostosa para ele de desenvolvimento pessoal e profissional. O que mais você tem a compartilhar hoje? Eu acho que isso é uma coisa importante de se dizer também, né? Uhum. Essa construção desse profissional moderno implica em estudar técnicas, né? Esse é um conhecimento técnico, não é um jeitão, não é eu sou uma pessoa que sou boa de boca, sou boa de conversa, sou da paz, acho que sei conciliar porque eu sou jeitoso. Não, isso não existe, isso é uma falácia, né? Aliás, é importante ressaltar isso, né? Sublinhar que técnicas de comunicação, técnicas de negociação, atuação em mediação são conhecimentos técnicos, exigem estudo, exigem aprofundamento. O Prática. advogado, prática, sem dúvida, prática constante, né? E o advogado também precisa se preparar para esse ambiente, se preparar com técnica, se preparar com estudo, se preparar com prática, observar, entender a mudança de cenário. É muito comum, e eu sempre ouvi isso ao longo da minha vida profissional, muito antes de trabalhar com mediação, dos advogados, porque isso sempre existiu no Código de Ética do Advogado, a busca pela solução consensual. Isso não é uma novidade, isso existia, sempre existiu no Código de Ética, embora pouco praticado, mas havia essa previsão. E eu muitas vezes escutei de advogados, diz, não, mas eu sou um bom negociador, eu não gosto de processo. Muitos bons advogados, tá? Dizem, não, vamos lá, vamos sentar, eu vou negociar, a gente vai conseguir um bom acordo. Né? E a pessoa estava imbuída realmente desse espírito. Só que não basta ser uma pessoa jeitosa, não basta ser uma pessoa... Isso ajuda. Com vontade. Não basta só a vontade de chegar num acordo, né? Já é um primeiro passo, um bom primeiro passo. Ajuda bastante, né? Esse espírito de querer encontrar uma solução consensual ajuda muito, né? Porque a gente também vê o outro lado, vê o cara que quer trucidar porque eu sou fera e eu vou trucidar essa questão aqui, que é muito comum e lamentável. Mas muitas vezes você não basta você ter o jeitão, entendeu? É preciso se educar para trabalhar com isso, para desenvolver as melhores ferramentas. E eu vejo, Alessandra, isso eu posso te falar do hoje. Eu vejo advogados que chegam, que me consultam sobre mediação, converso com eles, e eles sabem que o melhor caminho é a mediação de conflitos, sabem que para o cliente deles aquilo é uma possibilidade boa, mas eles não sabem atuar.
né, eles voltam para a lógica do contencioso, voltam para a lógica do combativo, voltam para a lógica do como que eu ganho isso aqui, né? E é difícil a gente trabalhar esse mindset mesmo, né? De A derrotar. mentalidade de tentar, primeiro, de forma colaborativa, e aí sim, no segundo momento, ir para eventual processo judicial ou até outros caminhos antes disso, né? E mesmo no cenário de mediação, Alessandra, mesmo estando em mediação, a postura, né? A postura, né? A forma de atuação não é na linha da mediação. A pessoa está sentada na mesa da mediação, mas ele está no contencioso. Então não adianta eu estar aqui sentar, que não basta ver assim, não, vamos lá, vamos fazer um acordo. Bem, vamos fazer um acordo, mas daqui eu não passo, disso aqui eu não quero saber mais, e aí eu tenho razão, e você que se vire aí, né? Então, e a própria preparação, que foi um dos pontos que você falou, é fundamental. Então, eu também escuto, infelizmente, alguns profissionais que, hoje tem uma tentativa de acordo, então nem preciso me preparar, é só ir, né? Não é uma ação judicial, não tem que preparar nenhuma, nada mais elaborado. Eu fico, poxa, mas é justamente na preparação que está já 80%, 90% do resultado de um possível acordo, né? Então... Como se o mediador pudesse tirar um coelho da cartola. Não existe. Ele pode estar trabalhando, né? O mediador ele pode estar tentando explorar isso, preparar ali durante as sessões privadas, sessões em conjunto, mas não vai fazer milagre se as pessoas ali presentes não estiverem dispostas a conseguir chegar num acordo, a tentar sair daquele campo que estava acostumado. Quadradinho. E além de dispostas, elas precisam estar preparadas. Exato. Então, essa parte da preparação é fundamental. Com certeza. De se preparar, de se profissionalizar nessa linha, entender o que é isso, entender o que é exigido, o que é esperado de um profissional que trabalha nessa linha, né? Não, perfeito. E indo nessa linha, eu quero agora falar sobre o ICFML, que é o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, que foi onde nós nos conhecemos. Então, eu tenho um grande carinho, faço parte dessa linda rede. E você agora, como vice-presidente do Brasil, conta um pouco mais sobre o papel do Instituto dentro disso tudo que você veio falando, né? Da questão de qualificar as pessoas, de estar preparando e, ao mesmo tempo, disseminando essa cultura da colaboração. Pois é um prazer muito grande poder fazer parte da instituição, né, do ICFML, que, para além de disseminar a cultura da mediação, trabalha assim, incansavelmente na promoção dos estándares de qualidade, né? Quer dizer, o que é qualidade nessa área de atuação? Como que a gente produz qualidade, como que a gente mantém a qualidade, como a gente exige qualidade. Porque esse é um mercado que precisa de profissionais qualificados. E precisa de profissionais qualificados com estándares internacionais. Então, a gente dialoga com isso, né? O Instituto está antenado, vamos assim dizer, com o que há de mais moderno no mundo em termos de mediação de conflitos, em termos de resolução de conflitos, de ODRs, que são Online Dispute Resolutions, e promovendo, né, essa busca pela qualidade, pela excelência na prestação de serviço. De alguma forma, a gente cria uma rede de profissionais que se estimulam, que se apoiam e que estão comprometidos com esse permanente aperfeiçoamento profissional, porque isso é alguma coisa que acontece ao longo da vida. Então, o ICFML certifica o profissional, ele atesta que aquele profissional fez a sua formação, que fez a sua escola, ele atende a esses critérios, atende a esses estándares internacionais, e, além disso, esse profissional está comprometido em manter esse aperfeiçoamento contínuo. Isso é fundamental, né? Seja o mediador, seja o advogado, que precisa estar certificado também
em mediação, para poder atuar de forma eficaz, não é, eficaz nesse ambiente. Perfeito. Então, é um prazer muito grande trabalhar em prol desse objetivo, em prol dessa rede. Inclusive, o lema do ICFML é Juntos Fazemos a Diferença, né? Justamente por isso. É isso, né? E como vemos isso no dia a dia, né? A diferença que a gente faz no dia a dia, o retorno que nós temos da rede é um retorno muito prazeroso, no sentido de que a rede cresce e se apoia e cresce junto, né? Criando um mercado de profissionais de excelência. Essa é a ideia, para atender um mercado que virá e que precisa estar guarnecido de profissionais de excelência. Perfeito. E dentro dessa linha, justamente o CFML trabalha com o desenvolvimento profissional contínuo, né? Então, fala um pouquinho mais disso também, Mônica, desse olhar do Instituto nessa busca contínua, porque não é simplesmente, estou preparado e nunca mais, né, vejo nada sobre isso, não me atualizo, não faço nada. Acaba ficando para trás, porque como você bem colocou antes, o direito acaba vindo, a lei acaba vindo assim, atrás, né, da sociedade. E a nossa ideia é justamente, preciso estar atualizado das necessidades de hoje, e não estar sempre correndo atrás. Então, conta um pouco mais. O desenvolvimento contínuo, o desenvolvimento profissional contínuo, ele é um dos pilares do Instituto, né? Porque você se certifica, aquilo é um selo de qualidade, mas aquilo é um retrato de um momento. Né? A gente costuma dizer, a Ana Gonçalves, que é a presidente do Instituto, fala sempre, a certificação é o início, é só o início, né? Ali você começa a sua jornada e você está sempre em busca de desenvolvimento. Por quê? Exatamente porque qualquer profissional tem que estar se atualizando. Um médico que sai da faculdade e nunca mais volta para os livros de medicina, em pouquíssimo tempo ele vai estar desatualizado. De um ano para o outro, a gente vê o avanço da medicina, dos remédios, da tecnologia. Imagina se um médico que sai da faculdade, dos bancos lá, terminou a residência, beleza, pendurei meu diploma na parede, agora nada faço. Isso não existe, né? Com um profissional também de resolução de conflitos, é a mesma coisa, né? Você tem que estar permanentemente se atualizando com modernas técnicas, entendendo o que está acontecendo. E esse desenvolvimento profissional na nossa área, ele passa por uma estruturação grande, seja não só com relação às técnicas propriamente, né, um conhecimento da área específica, mas também um conhecimento e um aprofundamento pessoal, enquanto pessoa, né? Se a gente quer trabalhar com resolução de conflitos, a gente tem que estar sempre também com um olhar, qual é o ser humano que está aqui, né? Qual é o ser humano, como que a gente cresce, como que a gente amadurece enquanto ser humano. E essa é uma jornada muito individual, né, Alessandra? Cada um constrói a sua jornada, cada um tem as suas aptidões e tem os seus interesses, e isso é que é o bacana, porque constrói profissionais múltiplos, com múltiplas habilidades, né? E é um prazer que eu acho que no Instituto a gente privilegia, a gente auxilia a nossa rede a criar a sua jornada, que embora individual, não é? A gente pode de alguma maneira orientar, né? Então nós temos os vários projetos que atendem a questões específicas. Então, a gente tem os webinários, em que a gente pode trazer profissionais de excelência para conversar com a rede. Nós temos o Partilha, que é um momento que a própria rede conversa, dialoga, um momento muito bacana. A gente tem a produção da biblioteca, os artigos que são escritos, quer dizer, criando doutrina de qualidade para embasar o trabalho dos profissionais. Nós temos o nosso encontro, que é fantástico, um encontro anual. Então, assim,
são muitos os movimentos que a gente promove no Instituto, de forma a ir estruturando esse desenvolvimento de cada um dos membros dessa rede, né? Então, eu fico muito orgulhosa, assim, de poder participar de todo esse movimento. Fico muito feliz mesmo. Não, perfeito. Você conseguiu, de forma rápida, colocar toda essa atuação do CFML, que não é fácil, porque hoje já tem mais de 700 certificados, está aqui a atuação Portugal, Brasil, está expandido para os outros países de língua portuguesa, na África também, então é muito gostoso estar vendo o desenvolvimento tanto do Instituto em si, quanto dos certificados, né? Porque esse cuidado que vocês têm de estar diariamente buscando, dando esse auxílio e se ajudando como uma rede, um cresce com o outro, porque o desafio de um pode ser o de outro, o que um está precisando pode o outro ajudar e vice-versa, porque realmente juntos fazemos a diferença e esse cuidado pelo desenvolvimento contínuo é fundamental. Como você bem colocou, não existe hoje um profissional que não precise se atualizar. Isso é imprescindível, hoje em dia, em qualquer área. E dentro da nossa área não seria diferente, né? Você tocou num ponto, Mônica, muito bacana, que é, para além das técnicas todas de atuação do profissional, é a questão desse olhar para o indivíduo, né? Esse olhar para o autoconhecimento, para o crescimento pessoal. E a gente vai mudando no decorrer do tempo. Então, não pode falar, eu sou assim, estou engessada aqui e para sempre eu vou ser assim. A gente fala do mindset de crescimento, né? Dessa mentalidade de, poxa, eu posso desenvolver outras habilidades, eu posso explorar outros caminhos, e para isso eu tenho que ter esse olhar, esse cuidado comigo mesma, né? Então, excelente, você tocou em pontos fundamentais aqui, de forma muito, eu acho que já vai despertar aqui em quem está nos ouvindo esse cuidado também. Tomara. E a ideia de alguma forma contribuir, não é, para essa questão do profissional, desse olhar, né, assim, de, olha, profissional, é importante que você se conheça enquanto profissional, principalmente nessa área de resolução de conflitos, porque a gente vive conflitos diariamente, não é? Como é que eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, como é que eu reajo diante de um conflito? Né? Quais são as minhas limitações, as minhas capacidades? E aí, a partir desse olhar que a gente tem para si próprio, você pode ter um olhar empático também para o outro. Né? Então, eu acho fundamental que o profissional tenha esse olhar para si também, para se autoconhecer, para se desenvolver, enfim. E cada um faz isso de uma forma diferente, né? É muito individual. Perfeito. Verdade. E aos poucos vai construindo, né? Vai adaptando, isso aqui funcionou, esse não, passo por ali. E a ideia aqui dessa série também foi essa, né? Então, cada um tem uma vivência de vida única. Por isso que o bate-bola é essa troca, para que você, Mônica, hoje consiga partilhar suas experiências e vivências, porque com certeza vai ajudar e despertar coisas diferentes em quem está nos vendo. E só para finalizar essa questão do ICFML, eu deixo aqui também o site, o icfml.org, para quem quiser saber mais, quiser se especializar em relação a isso, ou gostaria de estar com um conflito, quer levar para a mediação de conflitos, lá tem os profissionais, a lista de todos, para buscar também esse direcionamento, né, Mônica? Sem dúvida, eu acho que vale super a pena visitar o site, conhecer, entender o que é a rede, né? A gente tem tanto conteúdo bacana, é uma visita que é muito esclarecedora. Visitem o site, descubram um pouco como é essa rede, né? E é muito, muito bom aprender um pouco qual o trabalho que vem sendo desenvolvido lá. www.icfml.org, né? Que é essa sopa de letrinhas que a gente fala, mas é muito, muito carinhosa. Eu deixo também aqui na descrição do vídeo para quem quiser saber mais, que facilita, basta clicar no link. E fazendo um fechamento, indo para essa linha, Mônica, eu queria, respeitando, claro, a questão da confidencialidade, né? Mas tem alguma experiência que você vivenciou, pode ser pessoal ou profissional, que você gostaria de compartilhar, que te trouxe um ensinamento assim grande para formar a Mônica que é hoje? Difícil escolher só um, né? Mas assim, dentre tudo que aconteceu. Eu vou. A gente tem muitas experiências que compõem a nossa vida, né?
Eu vou trazer uma experiência aqui para você, Alessandra, com relação à mediação de conflito, Uhum. e que foi um pedido de desculpas. E eu até já escrevi sobre isso no blog, Mediando por Aí, né? Uhum. Porque eu pude, como mediadora, estar num cenário em que houve um pedido de desculpas muito genuíno. E ele foi tão profundo que teve um impacto naquele cenário, que realmente, quando você vê acontecer, você entende o que é um genuíno pedido de desculpas, né? Uhum. Muitas vezes, pedir desculpas não é, tá, desculpe, foi mal. A gente Uhum. acha que pedir desculpas é uma frase, né? Desculpe, desculpe. Não, não, desculpe é um reconhecimento de que você fez alguma coisa mal, que você provocou alguma coisa, alguma dor, enfim, algo Uhum. sério naquela pessoa, você afetou aquela pessoa, né? Ainda que de forma inconsciente, né, Mônica? Porque às vezes não era o objetivo inicial, mas aquilo acabou impactando a outra pessoa de alguma forma. No caso específico, eu até vou tentar resumir aqui, evidentemente preservando a confidencialidade, mas no caso específico não foi sem querer, não. Uhum. Foi uma pessoa, vou resumir, abreviar, foi uma situação num condomínio em que a pessoa que cuidava da portaria passou uma moça que era nova no prédio, estava esperando uma carona, e ele, enfim, foi e teve uma atitude desrespeitosa, colocou a mão nela enfim, aquilo foi uma violência muito grande para ela, natural, né? Ela se sentiu abusada, e era a palavra dele contra a palavra dela. Não havia. Ele mexeu com ela e não tinha câmera no local, ele sabia exatamente aonde era um ponto cego e que ninguém teria registro daquela imagem. E ele negava isso o tempo inteiro, negava, era a palavra dele contra a palavra dela. Bom, num dado momento a gente conversou com os dois, enfim, foi tentando trabalhar ali, né, aquela questão, e o que era importante para um e o que era importante para outro, e deixamos cada um falar, né? E ela falou da experiência que foi, e ela pôde falar para ele o quanto aquilo tinha impactado ela, né? E o quanto aquilo tinha sido, mesmo sabendo que não tinha prova nenhuma, aquilo não ia sair, dali nada sairia, mas ela pôde dizer para ele. E ele, ao ouvi-la, ao ouvir o impacto que aquilo causou nela, né? Ele realmente caiu em si, no sentido de que percebeu o mal que ele tinha feito e ele genuinamente pediu desculpas. Ele genuinamente virou e falou: me desculpe, eu não podia ter feito aquilo. E ele reconheceu o erro, né? E ele pediu desculpas. A partir daquele momento, eles começaram a conversar. E aquilo, né? Quer dizer, eles ali se encontraram, puderam falar. Os dois tinham filhas da mesma idade, eles falaram das filhas, eles puderam sair dali aliviados. Ele aliviado porque, né? Enfim, reconheceu e pediu perdão e deixou aquilo para trás. E ela porque foi ouvida e, de alguma maneira, aquele pedido de perdão aplacou aquele sentimento dela ruim. Então, assim, foi uma experiência para mim muito impactante. Você me falou aqui, né, do que me impactou muito, como um pedido de desculpas, como um pedido de perdão genuíno é capaz de
curar aquilo que seria uma situação muito difícil, né? Não, não sei se era isso que você Não, queria. perfeito. Essa questão do pedido de desculpas, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, porque no dia a dia acaba passando, né? Ai, não posso dar o braço a torcer, ou se eu falar isso, eu estou admitindo o meu erro. Enfim, você mostrou num caso bem mais desafiador, bem mais impactante, e que talvez por um processo judicial, por exemplo, não chegaria a lugar nenhum, porque você falou que não tinha provas, não tinha testemunhas, não tinha filmagem, não tinha nada, e aquilo ia ser uma frustração, escalar ainda mais as emoções, ela se expondo para mais pessoas. Então, assim, conseguiu resolver, através da mediação de conflitos, uma situação bastante delicada em que ela se sentiu escutada, que eu acho que aqui é um ponto muito importante também, que muitas vezes dentro do processo judicial tradicional, né, a vítima, a pessoa que foi lesionada de alguma forma, ela não necessariamente tem a voz, e dentro da mediação de conflitos é o contrário, é o protagonista, né, a pessoa que vai estar expondo, segundo o seu ponto de vista, o que aconteceu, o que gostaria que fosse feito. Então, fico muito feliz em saber, Mônica, obrigada por compartilhar, respeitando a questão da confidencialidade, mas mostrando o quão impactante pode ser e o quão transformador pode ser uma atitude como essa. Foi libertador para os dois, e foi para os dois, tanto para ele quanto para ela. Então, eu achei aquilo, assim, realmente me impactou muito. Porque às vezes a gente vem com pré-julgamentos, achando que falar algo não faria muito sentido ou que não impactaria outra pessoa, e aqui tem um exemplo prático de que faz sim, pode sim fazer muita diferença, né? Para ambos. Perfeito, Mônica. E difícil finalizar depois disso, que foi realmente uma história que eu acho que vai impactar bastante, até para as pessoas estarem refletindo sobre as suas atuações no dia a dia mesmo, como profissionais e no lado pessoal, como que pode estar atuando, né, dentro das situações, por mais desafiadoras que sejam. Mas eu faço aqui o link para um ponto que a gente também tem em comum, que é a literatura, né? A leitura, é buscar, é aprofundar, tá nessa busca de desenvolvimento constante, ou por lazer também, porque é gostoso estar fazendo esse hobby tão delicioso também no meio da natureza, então melhor ainda. E então eu gosto de finalizar os nossos encontros perguntando assim, que livro te marcou? Pode ser técnico ou não técnico, que tenha te de alguma forma transformado. É difícil, eu sei, colocar em 1, 2, mas assim, fique à vontade também se quiser indicar outros. Eu falaria horas com você sobre livro. Poderia ser um encontro só sobre isso, né? Amo ler. Acho que leitura é uma grande viagem. Comecei também falando da Mônica, que gosta de viajar, adora viajar, adora conhecer outros lugares. E a leitura é um lugar, é um avião que você pega e vai para muitos lugares, né? E eu podia falar sobre muitos livros e fiquei pensando quais os livros que eu iria trazer aqui. Eu queria falar de alguns poucos. Para não falar um monte, né? Mas eu queria primeiro falar de um livro que me impactou quando eu era criança, porque eu fui uma criança que sempre gostei de ler, né? Fui incentivada pelos meus pais, mas eu tinha uma curiosidade, eu sou geminiana, muito curiosa. E o primeiro livro que me impactou muito, eu devia ter uns 8 anos de idade, talvez, quando eu li, foi História do Mundo para Crianças, do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato hoje é um escritor assim, bastante polêmico, a gente conhece as posições dele, né? Posições difíceis de você sustentar hoje, mas eu tento ver a questão no momento, né? E não trazer, não fazer esse revisionismo. Para mim, enquanto criança, História do Mundo para Crianças foi um abrir portas para um universo, me fez assim, caramba, quantas coisas, quantos lugares, quantas guerras, quantas civilizações, reis, rainhas,
descobrimentos, aquilo tudo me despertou assim para o mundo da história, me fez querer conhecer muito mais, né? Civilizações perdidas, maias, astecas. Meu Deus, quanta coisa bacana para a gente aprender. Então, me despertou para esse lado, né? De buscar. Eu adoro história, adoro estudar história. Então, foi um despertar para esse mundo. Poderia falar muitos outros quando eu era criança, mas esse eu gosto muito de falar. Sempre Machado de Assis. Machado de Assis é qualquer coisa, é um escritor universal, que fala de coisas incríveis. A gente lê, relê e não se cansa, né? Então, adoro Dom Casmurro. E é atemporal, né? Então... Atemporal. Adoro Dom Casmurro. Acho que Dom Casmurro tem muito a ver com mediação de conflitos, porque tem muitas predisposições, suposições, leituras, ausência de diálogo, né? Então, o que dizem os olhos de Capitu? Como é que eu posso saber se eu só simplesmente imagino, coloco legendas e não converso, né? Então, assim, o que é Dom Casmurro? É maravilhoso a gente ler e reler. E, enfim. Cada hora com um olhar diferente, né? De acordo com o que a gente está vivendo. Se eu puder dizer alguma coisa a alguém que está nos ouvindo aqui, não percam Machado de Assis. Uma vida sem Machado de Assis é uma vida que está faltando. E queria falar de um livro que eu li recentemente, porque eu fiquei pensando, meu Deus, falar de tantos, teria tantos outros que me marcaram tanto, mas queria falar de um recente, né, que eu li, que me marcou, li agora, há pouquíssimo tempo, que é o Istambul, do Orhan Pamuk, que é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, é um escritor turco, está radicado nos Estados Unidos, e ele me levou para Istambul, que eu não conheço, mas ele me levou para uma Istambul que não é a Istambul de hoje, 2020, 2021, mas é uma Istambul de milênios, né? Porque ele fala da cidade dele, ele nasceu em Istambul, é um livro de memórias, e ele fala dessa cidade que foi a capital de um império otomano, com uma projeção e de costumes e hábitos e coisas que são tão diferentes da gente, e aí também te traz essa questão cultural, um outro olhar, como as pessoas têm outros sentimentos com relação à cidade, e ele vai, então, contando a história dele através da história da cidade, com esse olhar melancólico também. Eu amei o Istambul, e mal posso esperar para acabar essa pandemia toda para ir pessoalmente a Istambul. Enfim, podia falar horas sobre livros aqui. É difícil escolher só alguns, né, Mônica? Mas só posso concordar com as suas indicações, em especial o Machado de Assis realmente é único. E fazendo um paralelo, só que aí um português que eu admiro muito é o Fernando Pessoa, que para mim também não pode passar sem ler essa pessoa genial que foi, vários num. Então, se a gente fala que através da literatura consegue viver várias vidas, aprender e viajar e tudo, com o Fernando Pessoa também, porque ele foi vários num só. Então fica e é difícil escolher um só. Para mim, tudo que ele escreveu, desde conto, poema, tudo é sensacional. O profundo dos outros eus, né? Já começa com o título, né? Exatamente. Então, se fosse para falar, seria ele. E paralelo a isso, um que foi mais recente, né, da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeita, que eu acho também vale a pena para quem está nessa de
a vulnerabilidade, até que ponto eu posso expor, não expor, como que eu posso estar trabalhando isso até no lado pessoal quanto profissional e o crescimento. Enfim, tem várias temáticas ali super importantes que ela trabalha nesse livro, então fica também a indicação aqui. É difícil colocar num só, eu todo encontro trago um diferente, mas também acho bem desafiador, Mônica. Eu Obrigada. adoro, né? Um dia a gente faz um bate-bola só sobre livros. Tá combinado, já vou deixar aqui anotado para a gente voltar a encontrar e falar desse hobby em comum que é E muito agora as delicioso. suas dicas, hein, de cinema que você coloca toda semana, eu estou sempre vendo, e é muito bom. Cinema também é uma delícia. É outro que dá aqui algumas horas. Fico feliz em saber que você está gostando, Mônica, porque eu acho que a gente aprende muito, acaba refletindo sobre temas e de forma lúdica, leve, né? Então eu gosto muito de... Às vezes não tão leve, né? Mas impactam a gente, sim. Como que isso, né? Como que dizem, né? Como que o autor traduz muitas coisas que você nem sabia, né? Que estão dentro de você. Exatamente. Mas no sentido de não precisar passar por certas coisas e conseguir aprender com quem já passou, trouxe um olhar diferenciado sobre matemática, e acho que realmente é fundamental essa questão da literatura e também dos filmes, séries, eu acho que a gente aprende bastante também. Então, perfeito, Mônica, encerrou de uma forma maravilhosa, tanto com o exemplo do caso que você vivenciou sobre o pedido de desculpas, quanto também aqui a sua partilha da questão da literatura. E para finalizar, eu queria saber se você tem mais alguma coisa que gostaria de compartilhar para quem está nos ouvindo, algum ensinamento, alguma frase, algum fechamento aqui desse nosso encontro, que foi uma delícia, eu poderia ficar horas falando com você, mas infelizmente tem uma hora que a gente precisa finalizar, mas já está aqui o pedido para a gente voltar e falar sobre o livro, já anotei. Eu só tenho a agradecer, Alessandra, estar aqui com você. Acho que as coisas não são por acaso, não acredito em acasos, então o ICFML foi o veículo que nos reuniu. Gosto imenso de você, acho que você é uma profissional fantástica, e estar aqui conversando com você é, de fato, um prazer para mim. E fico muito feliz que as nossas vidas tenham se cruzado, porque você, de alguma forma, me engrandece, me torna uma pessoa melhor, e eu fico muito agradecida por isso. Um beijo muito especial, desejo para você todo o sucesso que você merece. Viu? Obrigada de coração por todo o carinho. Eu falo sempre, não me canso de repetir que para mim é realmente uma grande honra, fico muito feliz dos nossos caminhos terem se cruzado, aprendo imensamente com você, aprendi ainda mais quando estava mais próxima ali no dia a dia, mas a gente continua juntinho de forma diferente nessa caminhada aí da vida, e realmente é um grande prazer. Você, além de ter me acolhido muito, me ensinou muito, e é uma referência de uma forma bastante positiva e leve, porque isso é outra coisa também, né? Mesmo lidando com conflito, você tem uma forma de ver e vivenciar muito gostosa. Que bom, querida. Um beijo bem grande. Obrigada, Mônica. Obrigada por toda a partilha aqui. Agradeço por quem assistiu até aqui. Fiquem à vontade, vou deixar aqui na descrição mais para vocês conhecerem ainda mais a Mônica, essa profissional e pessoa incrível. E se tiverem alguma dúvida, se a gente falou sobre algo, vocês queriam saber mais, pode mandar aqui nos comentários que a gente tem todo o prazer em ajudar. Então, com certeza, estou super à disposição sempre, para todos aí do canal. Olha, muito obrigada, Mônica. Bom para você. Um beijão, muito obrigada. Obrigada por toda a partilha, vai despertar com certeza em muitas pessoas esse gostinho por querer saber mais desse mundo da mediação, dos métodos consensuais e essas ferramentas que tanto nos engrandecem. Um beijo grande, até mais.